Eu tô um pouquinho nervosa, viu, gente? Qual é a razão do seu viver nessa noite? Esse louvor falava isso. Feche os seus olhos aí no seu lugar, vamos fazer um período de oração. Deus, estamos aqui na Tua presença, Pai. Qual é a razão do nosso viver, Pai? Para que vivemos, Pai? Quais as decisões que temos tomado? Ah, Pai, vem com Teu poder que já opera em nós. Pai, abençoa as nossas vidas, abençoa a minha vida. Que o Senhor venha ministrar nessa noite, não eu. Amém. Pode sentar, gente. Fica à vontade. Vou ficar à vontade aqui também, tá? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. A partir do versículo 17. Eu vim falar nessa noite que existe um poder que opera em nós. Um poder de Deus que já opera em nós. Amém? Quem encontrou, diga amém. Efésios 3, a partir do 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que nós opera. Vira para o irmão que está do seu lado aí e fala assim: a chave da mudança está em você. Agora fala para você mesmo: a chave da mudança está em mim. Eu tenho que tomar decisões. Eu creio que muitos aqui conhecem um pouco da minha vida. Algumas pessoas chegaram agora e não conhecem. Só que uma frase que eu carrego comigo é uma frase que o pastor Fred e a pastora Fabiana sempre falam. Que o céu, ele não... Gente, eu tô um pouco nervosa, tá? Que o céu, ele não responde perguntas, ele responde respostas. E eu passei um período da minha vida em que eu me afastei dos caminhos do Senhor. E teve um dia que eu vi que não dava mais para ficar longe dele. E eu vim conversar com os pastores. E eu vim, contei toda a minha vida para eles. Eles me falaram isso. O céu não responde perguntas, ele responde respostas. E eu falei assim: cara, eu falei tudo isso, ele me falou só isso. Como assim? O que eu vou fazer agora? E eu fiquei perguntando. De novo a pessoa estava perguntando e não estava respondendo. Mas amém, eu fui para minha casa e eu falei: eu preciso mudar. Eu preciso fazer algumas coisas na minha vida. Tem coisas que não estão dando certo. Eu estou fazendo coisas que não agradam a Deus. E eu sabia que não agradava a Deus. E eu falei: eu preciso mudar. E a partir daí eu comecei a responder o céu. Porque a chave da mudança opera em nós. Aqui está escrito: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos segundo um poder que opera em nós. Muitas vezes a gente faz muitas perguntas, e a gente faz perguntas, e quer que Deus responda, sendo que a gente tem que responder primeiro. Para quem não sabe, eu moro sozinha, e nesse período que eu estava afastada do caminho do Senhor, eu chegava em casa, muitas vezes de alguma festa, e eu deitava minha cabeça no travesseiro e eu me sentia vazia. Eu olhava para um lado, eu me sentia vazia, e eu não via ninguém, porque eu já moro sozinha. Então eu não via ninguém, não conseguia nem falar com Deus, porque eu tinha vergonha. E eu chegava em casa e eu falava, não tinha nem como falar com Deus, eu tinha vergonha, eu preferia nem orar. E aí, quando eu comecei a responder o céu, quando eu comecei a fazer as coisas que agradavam a Deus, quando eu decidi fazer o certo, Deus começou a fazer grandes coisas na minha vida. Hoje eu moro sozinha, continuo morando sozinha. Só que eu chego em casa do meu trabalho e eu olho para o lado, eu olho para o outro, eu olho para cima e eu sei que Ele está lá comigo. Aleluia.
Eu sei que Ele está lá e eu moro num apartamento e eu começo a falar com Ele alto, o pessoal acha que eu sou doida. E eu sou doida mesmo por Ele. Eu sou doida por Ele. E eu começo a falar com Ele, eu falo, você está aqui, né? Que bom que você está aqui, porque agora eu sei que eu posso orar sem vergonha. Agora eu sei que eu posso clamar pelo seu nome sem vergonha, porque eu tenho respondido o céu. E que você responda o céu, porque a decisão está nas suas mãos. Muitas vezes perguntamos para Deus, mas Deus, por que isso não acontece? Por que aquilo não acontece? Sabe por quê? Porque muitas vezes não respondemos o céu. Porque muitas vezes queremos fazer aquilo que é bom para a gente. Na palavra do Senhor, não precisa abrir. Lá em Salmos, capítulo 139, verso 16, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formados, quando nem ainda uma delas havia. Sabe o que fala nessa passagem aqui? O Senhor já escreveu sua história antes de você nascer. Só que aí você me pergunta, Geis, isso aí é predestinação? Não é, porque você só vive se você quiser. Você só vive se você decidir viver. Muitas vezes a gente decide fazer tantas coisas, sabe? Às vezes por causa da nossa juventude, hoje é culto dos jovens. Por causa da nossa juventude a gente tem os nossos prazeres. A gente quer estar embalada, a gente quer estar com amigos que não fazem as mesmas coisas que nós, que não queimam por Jesus. E a gente não responde o céu. Mas sabe, todas as vezes que eu ia para um lugar com pessoas que não queimavam como eu, que não conhecia Deus, eu sentia um vazio, sabe? Falava, Deus, não é a mesma coisa. E eu sabia que não era a mesma coisa. Porque você estar lá com eles não é a mesma coisa de você estar aqui adorando ao Senhor com tranquilidade. Esses dias eu estava em casa, eu estava tomando banho, eu estava ouvindo um louvor da Laura Fogueles que fala assim, eu nem ia falar isso nessa noite, mas amém. Eu estava ouvindo um louvor que fala assim, recai em tua graça e recaio de novo em tuas mãos. E o Senhor falou comigo, o que é melhor, estar na graça ou nos braços, nas mãos do Senhor? Sabe quando a gente está na graça? É quando a gente não merece muito, sabe? Mas quando a gente está nos braços do Senhor, a gente está lá e a gente sabe que Ele está com a gente. A gente sabe que a gente está fazendo certo, a gente sabe que Ele vai fazer grandes coisas na nossa vida. É melhor estar nos braços do Senhor, é melhor fazer a vontade dEle. O poder de decidir é meu. Decida viver o que o Senhor tem para você nessa noite. Eu vi uma imagem esses dias. Deixa eu ver meu tempo aqui. Eu vi uma imagem esses dias no Facebook. Na verdade, eu sempre vejo essa imagem. Eu não sei se eu já compartilhei. Mas é uma imagem que está Jesus com um ursão. Não sei se alguém já viu essa imagem. Com um ursão, assim, escondido. E tem uma criancinha. Um ursinho bem pequeno. E a gente não consegue ver diálogo na imagem, é só imagem. Só que eu entendo que essa imagem é assim. Às vezes a gente está com um ursinho tão pequeno. Às vezes a gente está se contentando com uma vida tão medíocre, sabe? Sendo que Deus tem ursão para nos dar. Sendo que Deus tem uma coisa tão grande para nos dar. Quando eu voltei para a casa do Senhor, depois de ter me desviado, eu falei para Deus, beleza. Eu vou responder o céu, eu vou fazer as suas coisas. Mas eu quero viver o sobrenatural na tua presença. Porque quando a gente começa a viver o sobrenatural, a gente não pensa nas coisas que passaram. Não dá para viver. Quando você começa a responder o céu, você não fica preocupado com aquilo. Ah, mas meu amigo está lá na balada. Você não fica preocupado com isso. Porque você está procurando responder o céu. Você começa a responder o céu e você fala, é outro nível, é sobrenatural. Isso aqui não é nada perto do que eu estou vivendo para Deus. Sabe, às vezes, como eu falei, eu me sentia tão sozinha. E hoje saber que Ele está comigo o tempo todo é tão bom. Saber que Ele está presente. Saber que Ele conhece os meus sonhos. E eu tenho conquistado tantas coisas. Na palavra diz que a gente vai viver uma vida com abundância, uma vida de alegria. E a gente tem se contentado com tão pouco. Sendo que a decisão está em nossas mãos. Eu estava ouvindo uma ministração esses dias. Se eu estiver falando rápido, gente... Eu vi uma ministração esses dias que falava que quando a gente vai decidir, o Senhor se afasta. E eu falei, como assim? Quando a gente vai decidir, o Senhor se afasta? Era para Ele estar lá, né, com a gente. Só que não, porque o poder de decisão já opera em nós.
A gente tem o poder de decidir o bem, o mal. A gente tem o poder de decidir o errado ou o certo. O poder está em nós. O Senhor já escreveu uma história para a gente todos os dias, uma história linda. Uma história que eu tenho certeza que é a melhor para a sua vida. Uma história onde você vai casar bem. Uma história onde você vai ter uma faculdade. Uma história onde você vai viver bem. Uma história que você mesmo estando sozinho, você não vai se sentir sozinho mais, porque Ele vai estar com você. E muitas vezes a gente se preocupa. Mas eu queria estar lá onde os meus amigos estavam. Eu queria ter o que eles têm. Quantas vezes na minha vida, sabe, eu queria ter tantas coisas. Tantas coisas, eu falei, mas essa pessoa tem, eu não tenho. E Deus falou comigo, você me tem. E isso é o suficiente, sabe? Ele tem um ursão grandão para te dar. Esse ursinho que você tá não é nada perto do que Ele tem para sua vida. Somos jovens, sabe? Somos jovens, sim. Às vezes queremos tantas coisas que não agradam a Deus. Mas o Senhor, Ele quer nos dar muito mais. Escolha viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. O poder da decisão está em tuas mãos. Decida viver o melhor de Deus. Ele quer te dar uma vida com alegria. Mas eu sou jovem, eu quero curtir o mundo. Curte aqui. Aqui tem tantas coisas boas. O Senhor tem tantas coisas boas para a sua vida. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Eu queria fazer uma oração com você. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Fala com Deus agora. Espírito Santo. Deus, eu sei que o Senhor já está aqui, Pai. Deus, eu sei que existe um poder que já opera em nós, um poder que o Senhor já colocou em nós, para decidir muito mais, para decidir viver o que o Senhor quer para as nossas vidas. Deus, que eu venha decidir certo a partir de hoje, que eu venha decidir viver o que o Senhor quer para a minha vida. Pai, que eu venha escolher a teu ursão que o Senhor quer dar para mim. Pai, eu entrego, Pai, em tuas mãos todos que estão aqui. Deus, que eles venham enxergar o que o Senhor quer para a vida deles, que o que eles estão vivendo não é nada perto do que o Senhor quer dar para eles, Pai. Espírito Santo, vem, Pai, vem e nos constrange com seu amor, Deus. Deus, vem nesse lugar, Deus. Queremos sentir a tua presença. Nós não merecemos tanto.